Segundo Samuel 15, de 19 a 37. Irmãos, antes de nós fazermos a leitura do texto sagrado, nós vamos nos lembrar aqui, irmãos, que nós estamos em um momento em que Absalão, aquele filho rebelde de Davi, aquele assassino, não arrependido, é importante, ele se levanta juntamente com homens de Israel, tanto do sul quanto do norte, para tomar o trono de seu pai. E esse levante que acontece em Hebrom, é onde Absalão está, Esther, está em Hebrom, e lá ele é proclamado o rei, e a notícia chega a Davi em Jerusalém, e Davi decide fugir da cidade, temendo que Absalão destruísse Jerusalém para colocar as mãos no trono. Então Davi, ele decide fugir, e juntamente com eles, homens também o acompanham, seus guardas-costas, o seu exército, parte do seu exército, não todo, né? A grande maioria ficou com Absalão, mas parte dos homens que lhe faziam a guarda pessoal saem com ele, e é neste momento que nós nos encontramos no texto, ok? É com a saída de Davi, tendo que fugir do seu próprio filho, que deseja matá-lo e tomar-lhe o trono, ok? Então vamos então à leitura? Versículo de número 19, acompanhe então a leitura da palavra de Deus, com atenção. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Chegaste ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou. Volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itai: vai e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei, passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Eis que Abiatar subiu, e também Zadok, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus, puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá, e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: ó vidente, tu e Abiatar voltai em paz para a cidade, e convosco também vossos dois filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nos vales do deserto, até que me venham informações vossas. Zadok, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que Davi disse: ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Ao chegar Davi ao cimo, onde se costumava adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto raspado e terra de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Disse-lhe Davi: se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo, dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Tens lá contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes.
Todas as coisas, pois, que ouvires da casa do rei, farás saber a esses sacerdotes. Lá estão com ele seus 2 filhos, Ahimaás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles, me mandareis notícias de todas as coisas que ouvires. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Vamos orar ao Senhor? Ó Deus santo e bendito, nós ouvimos a tua palavra lida. Ó Deus, agora ajuda-nos a entendê-la, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a crer nela. E ajuda-nos, ó Pai, a tirar as lições preciosas, ó Pai, da confiança no Senhor em tempos de crise e também, ao mesmo tempo, pedir ao Senhor sabedoria para agir corretamente nesses tempos. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Rei, que nós oramos e te pedimos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, Absalão então entra em Jerusalém, Davi tem que fugir. Estaria tudo perdido? Nesse contexto de crise, Davi, ao contrário de se desesperar, ele se coloca inteiramente em submissão à vontade do Senhor. Faça o Senhor o que prouver de mim, o que Ele quiser. E se eu achar graça diante dele, eu voltarei para Jerusalém, mas eu me submeto à vontade do Senhor. Davi não só se submete à vontade do Senhor, como vimos, como também tomará providências para resolver aquela crise. Como nós vimos, enviando Zadok, Abiatar, os sacerdotes, junto com seus filhos, e Uzai, um dos seus conselheiros, para serem seus espiões na corte de Absalão. Daí, irmãos, nós aprendemos nesse texto, como nós veremos, bacharel Mateus, 2 princípios importantes. O primeiro é, em tempos difíceis, devemos nos submeter ao Senhor. Devemos nos colocar sob os seus cuidados e esperar nele, em tempos de crise. E o segundo é, devemos em tempo de crise não só nos submetermos a Deus, como também pedirmos a Ele sabedoria em nossas atitudes, para que Deus nos abençoe naquilo que fazemos. É difícil tomar atitudes em tempos de crise, em tempos de aperto, com sabedoria. E é isso que Davi fará, pela graça de Deus. Vamos ver então como é que esses 2 princípios são tratados no texto? Olha só o versículo 19. Disse, pois, o rei a Itai. Então Davi está saindo de Jerusalém, deixando a cidade, e esse homem, Itai, o geteu, está indo com ele. E olha aí o que Davi diz a ele. Por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado da tua pátria. Chegaste ontem, e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou. Volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Então vejam, meus irmãos, este homem chamado Itai, ele era um geteu. E aqui está uma surpresa muito grande. Porque um geteu era um homem que era da tribo de Gate, uma das tribos dos filisteus. Como é que Davi conhece? Como é que você encontra Itai aqui agora? Você se lembra que quando Davi fugia de Saul, ele teve que se refugiar entre os filisteus? E os filisteus deram acolhida a Davi ali? E se aliançaram com ele? Provavelmente Irineia e João, queridos, e Emily. Agora, este Itai, por conta daquele contexto anterior, que conheceram Davi quando Davi se refugiara na Filístia, agora este Itai é parte dos homens que compõem a segurança pessoal de Davi. Davi fez uma amizade com este Itai, este filisteu. E agora ele demonstra fidelidade a Davi. E aqui, meus irmãos, não é assim poderosíssimo ver que este homem filisteu, onde você esperava, está agora mostrando fidelidade a Davi nas seguintes palavras que estão aí descritas no versículo 21. Olha disso, olha o que diz Itai quando Davi o despediu, né? Disse ele, você não precisa ficar aqui. Respondeu, porém, o Itai ao rei, tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei meu Senhor, no lugar em que estiver o rei meu Senhor, seja para a morte ou para a vida, lá estará também teu servo. Irmãos, Itai não precisava ir com Davi. Davi diz a ele, olha,
tu és estrangeiro desterrado da tua pátria. No versículo de número 19. A ideia é a seguinte: Saul não te fará mal. Ou melhor, Absalão não te fará mal. Por quê? É interessante isso. Um estrangeiro, geralmente, era visto como uma não ameaça em um reino. Por quê? Porque ele não tinha interesses do sangue, de uma família específica. Então, um estrangeiro é como aquela pessoa que não vai se envolver nos lugares, nas questões daquele povo, dos judeus. Então, é muito provável que se Itai voltasse para Jerusalém, Absalão não mexeria com ele. Absalão temeria parentes. Porque numa tensão de família, com quem os parentes vão ficar? Você tem do lado o pai, você tem do lado o filho. Para que lado os parentes vão? Aí Absalão está de olho nos parentes. Mas um estrangeiro... É por isso que Davi diz, tu és estrangeiro, volta. Não haverá problema para ti. Mas ficando comigo, você corre risco, porque Absalão quer me matar. Então, Kátia e Paulo, era muito benéfico, a princípio, para o bem-estar de Itai voltar para Jerusalém. E Itai permanece fiel a Davi numa linda declaração de fidelidade que lembra, você talvez tenha se lembrado, da declaração de Ruth, a Moabita, a Noemi, onde habitares, habitarei, onde for sepultados também serei ali, o teu Deus será o meu Deus. Parece muito, e ambas as declarações vêm de não israelitas. No caso de Ruth, uma moabita, e no caso de Itai, um filisteu. E aí, meus irmãos, deixa eu lhes falar uma coisa. Não é impressionante que um estrangeiro demonstre mais amor e fidelidade a Davi do que o seu próprio filho? Não é impressionante? Um filisteu demonstra mais amor por Davi e fidelidade do que o próprio filho de Davi, que quer matá-lo. Deixa eu lhes falar uma coisa, irmãos. Os laços da fé são mais fortes do que os laços de sangue. A família da fé, ela é mais fiel do que a de sangue. Sabe por quê? O sangue não pode gerar fidelidade. Veja os divórcios. Vejam os filhos se rebelando contra os pais. O sangue pode gerar fidelidade? A carne pode gerar isso? Mas o Espírito de Deus pode. Não é impressionante que um filisteu é aquele agora em quem Davi pode confiar? Ele não pode confiar no seu próprio filho, Absalão quer matá-lo. Por isso, serão infelizes os homens que confiam na carne, na sua família, e se afastam do povo de Deus, que é a verdadeira família. Muitos de nós achamos que a nossa segurança está na nossa família do sangue, consanguínea, os nossos parentes. E nos esquecemos que o nosso verdadeiro povo, a nossa verdadeira família, é a do Senhor. Quantas vezes você, meu irmão, encontra mais entendimento aqui do que na sua própria casa? Quantas vezes? Você encontra mais consolo e mais fidelidade aqui do que na sua própria casa. É porque essa família é de Cristo. Essa família é maior do que a do sangue. E é isso que nos ensina aqui. Como nós deveríamos dar graças a Deus e valorizar a família da fé. Como nós deveríamos. Porque o que nos une é maior do que o sangue. É maior do que o sangue. Vamos lá? Versículo 22. Então disse Davi a Itai, vai e passa adiante. Ou seja, Davi concordou com ele. Olha, tudo bem, você quer ficar? Então vamos. Vai e passa adiante. Assim passou Itai o geteu e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. É interessante isso, né? Porque o contexto é de guerra, de fuga e tem crianças juntos. Mas a ideia de Itai é muito certa. Para Itai, quem é o rei abençoado e ungido por Deus é Davi, não é Absalão. E ele quer as crianças do seu povo junto com o ungido de Deus. Independente do contexto, se é de guerra ou não. Ele sabe que se ele estiver junto do ungido de Deus, ele e seus filhos estarão seguros. Essa é uma perspectiva maravilhosa, não? É por isso que nós podemos e devemos ter filhos, sem medo deste mundo mau. Você às vezes pode encontrar casais que digam, olha, eu tenho medo de ter filho. Eu não quero ter filho. Vou colocar filho nesse mundo. Olha, tenha filhos, sem medo, porque o Senhor os guardará. O Senhor os guardará e tem poder para fazer isso. Desde que seus filhos estejam e sejam criados na disciplina do Senhor, nada lhes acontecerá
levando-os a perderem a sua alma junto com este mundo e serem condenados. Deus os guardará. Lembre-se disso, isso aqui é muito importante. Embora é um contexto histórico, uma narrativa dentro de um texto, um contexto bem específico, tem um princípio poderoso. As crianças estavam juntas. Lembra quando Moisés diz a Faraó que Deus havia ordenado que deixasse o povo ir, e Faraó diz, olha, vocês vão, os homens, mas as mulheres e as crianças ficam. Vocês vão adorar? Aí Moisés diz, não, todos nós iremos. Deus ordena todo o povo. Todos nós iremos, nossas mulheres e nossas crianças. Não ficará ninguém do nosso povo aqui. Todos adorarão a Deus. Essa é a confiança. Essa é a confiança do crente. Eu quero que meu filho esteja perto do Senhor. Ele será perseguido pelo mundo, ele será zombado pelo mundo. Não me importa, não me importa. A segurança dele é estar perto do Senhor, junto ao ungido do Senhor. Vamos lá? Olha aí, o versículo de número 23 diz assim, toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. O ribeiro do Cedron, o ribeiro de Cedron ficava entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Tanto que o movimento de Davi sai de Jerusalém, passa os ribeiros de Cedron e vai, aí como diz, chegar ao Monte das Oliveiras. Ele vai percorrer e subir o Monte das Oliveiras, conhecido, né? Jesus esteve no Monte das Oliveiras, né? Mas aí veja só, versículo 24, olha o que acontece. Eis que Abiatar subiu, e também Zadok, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus, puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então veja, é muito importante para Davi, e teologicamente para nós, né, no estudo da Bíblia, na pregação e no entendimento dela, perceber que os sacerdotes, que são os representantes de Deus, estão acompanhando Davi. Ou seja, a ideia de que Deus está com Davi. Deus não está com Absalão. Deus está com Davi, ainda que Davi esteja agora, nesse momento, parecendo perder todas as coisas. Ainda que nesse momento os inimigos de Davi, porventura, estejam maneando a cabeça, dizendo assim, Deus o abandonou. Mas os sacerdotes acompanharem Davi junto da arca, a ideia de que Deus está com Davi. E aqui é um princípio importante. Não quer dizer que quando nós sofremos, e sofremos injustiças, que Deus nos abandonou. Muito pelo contrário. Nós sabemos que neste mundo, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, nos prometeu, nós passaremos e teremos aflições. Mas Ele está conosco. Ele jamais nos abandonará. E essa é a ideia aqui, nesse ato simbólico dos sacerdotes, junto da arca de Deus, acompanharem Davi. Ou seja, Deus tinha em Davi o seu ungido. E Deus não o abandonaria. Então isso deve ter sido muito reconfortante para Davi. Mas ao mesmo tempo, veja o que acontece. Versículo de número 25. Vamos ler juntos? Leiamos. Versículo 25 e 26, que é maravilhoso esse texto aqui, senão o coração dele. Olha aí, 25 e 26. Leiamos juntos. Então disse o rei... Se acharei graça aos olhos do Senhor, Ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca com a sua habitação. Se Ele, porém, disser, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor te parecer. Meus irmãos, Davi é uma personagem do Antigo Testamento maravilhosa, né? Um maravilhoso personagem do Antigo Testamento. Porque você vê que apesar dos erros de Davi, das falhas dele, a gente tem visto isso, né? As falhas como pai, os pecados grotescos de Davi, mas ele é um crente. Ele é um crente. Ser crente neste mundo não é ser perfeito. Embora nós caminhamos, pedimos a Deus e buscamos a perfeição. Ele nos dará em Cristo. No dia de Cristo nós seremos perfeitos. Mas agora, nesta vida, nós temos que lidar com muitos nossos pecados, lutar contra eles. E nós cairemos, o Senhor nos levantará, nós abandonaremos o pecado. É a dinâmica, é a tensão desta vida agora, a luta contra o espírito e a carne. Mas Davi é um crente. Apesar do que ele fizera, do que ele se arrependera, ele é um crente. E aqui mostra isso, ele diz aos sacerdotes, Zadok e Abiatar, voltem com a arca para Jerusalém. E a ideia aqui é que Davi entende que a arca não é um amuleto. Provavelmente Davi se lembrou da história lá dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, em 1 Samuel 4. Dona Ida, que a ideia, Naomi,
A ideia é que, lembra lá de 1 Samuel 4? Quando os filisteus vão guerrear contra Israel, os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, levam a arca. E lembra quem eram os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias? Eram sacerdotes corruptos. Mas eles acham que a arca lhes dará vitória, mesmo eles vivendo em pecado. Então eles trataram a arca como o quê? Como um amuleto. Não importa se eu estou honrando a Deus com a minha vida. Tem um amuleto aqui, ó, para fazer as coisas irem bem. Vamos levar que nós vamos ser vencedores. E o que aconteceu? Ofni e Finéias morreram. Israel perdeu a guerra e foi tomada a arca pelos filisteus. Ok? Davi havia aprendido com isso. E agora Davi não usa da arca como um amuleto. Ok? Ele está preocupado com a relação dele com o Senhor. Ele diz assim, olha o que diz o texto, versículo de número 25. Torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, a ideia é, eu não mereço nada do Senhor, é graça que me alcançará. Se eu achar graça aos olhos do Senhor, Ele me fará voltar para lá, para Jerusalém, e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se Deus, Ele aqui é Deus, no versículo 26, se Deus, porém, disser, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Davi, primeiro, ele não usa a arca como amuleto. Segundo, ele se submete à vontade de Deus. Ele sabia que o que ele estava passando era da vontade de Deus. E no caso de Davi era o castigo por causa dos seus pecados. Então por isso que ele está chorando. Diz que Davi desce chorando, sai chorando, pensando nos seus pecados e quantos pecados lhe custaram. Mas ao mesmo tempo ele sabe que o Senhor é soberano, que o Senhor é gracioso. Se eu achar graça diante de Deus, eu voltarei para lá. Se Deus quiser que eu volte, eu voltarei. Não precisa trazer a arca junto. O importante é o meu relacionamento com o Senhor. É ter da sua graça. É ter um relacionamento real e verdadeiro com Deus. E não confiar em objetos. Eu quero que o Senhor me dê da sua graça. Eu não quero confiar em amuletos. Irmãos, e aqui eu parto para uma aplicação. Estar numa igreja, vir a uma igreja, frequentar uma igreja, não te garante a graça de Deus. A igreja, como povo, e o local de adoração não devem funcionar como amuletos. Como muletas nos quais nós nos apoiamos. Durante a semana nós vivemos em pecado, nós pecamos de várias formas, nós falamos mal das pessoas, falamos mal dos nossos irmãos, navegamos em sites pornográficos na internet, mas agora nós estamos na igreja e agora tudo irá no bem. Porque agora Deus vai acertar tudo. E eu posso confiar nesse local. Eu posso confiar no meu batismo. Eu posso confiar no meu ofício dentro da igreja. Essas coisas se tornam amuletos. E o que importa é o relacionamento vivo com Deus. Fora de Jerusalém. Davi nem está mais em Jerusalém, mas ele sabe que ele está na presença de Deus. E que Deus deve dar a ele da sua graça. Então isso é importante e significativo para mim e para você, ok? De você não confiar em amuletos, mas ter um relacionamento debaixo da graça de Deus. E um relacionamento submisso ao Senhor. Tanto que Davi diz, se Deus quiser que eu volte, Ele fará isso. Se Ele disser de mim, não tenho prazer em ti, faça de mim o que quiser, porque eu não mereço nada. Olha só. Como Davi tem um espírito dos crentes de fato, o Espírito Santo que humilha, que submete o crente à vontade de Deus. Olha, o Senhor não deve nada a mim. Pelo contrário, eu é que devo a Ele. Se Ele disser de mim, não tenho prazer em ti, Senhor, o Senhor é justo. Quem sou eu? Um pecador, um adúltero, um assassino, um mentiroso. Esse sou eu. Se o Senhor disser que não tem prazer em mim, o Senhor tem mais do que toda razão. Que poderoso isso. Do que hoje nós encontramos nas igrejas pessoas reivindicando bênçãos de Deus, falando que nós somos isso, nós somos aquilo. E Davi diz, eu não mereço nada. Meus irmãos, Davi reconhece a soberania divina e a providência. Ele sabe que o que está acontecendo em sua vida não é uma obra propriamente de Absalão, mas Deus é que está nisso. Tanto que ele nem fala de Absalão. Se Absalão passar a dar o seu favor a mim, eu volto. Não dá nem Absalão. Absalão é instrumento de Deus para o castigo a Davi. A questão de Davi é com Deus, não é com Absalão. Tanto que ele diz, se Deus me der a sua graça, eu vou voltar para lá. Absalão estando lá ou não, Deus vai tirar de lá, eu vou voltar.
E se Deus não achar graça, dar a sua graça a mim, então olha, Deus fará de mim o que quiser. Então a questão não é nem Absalão, é o relacionamento de Deus com Davi. É Davi com Deus. Então Davi cria na soberania e na providência divina, mesmo no momento de tristeza e dor. Davi confiava no que Deus estava fazendo. E aqui, meus irmãos, eu invoco aqui um testemunho histórico daquele inglês e poeta e escritor, e também de tradição puritana, chamado John Newton. Né? John Newton viveu no século XVII, nasce no início do século XVII, em 1609, né? E ele é autor do épico, né, do poema épico lá, O Paraíso Perdido, né, que conta lá de maneira mirabolante, né, a queda de Satanás e tudo mais, e o plano dele de retornar ao céu e tudo mais. E o que às vezes não se sabe de John Newton é que ele fica cego por volta dos 43 anos antes de fazer a sua obra que o tornaria famoso. Ele havia escrito alguns poemas antes de ficar cego, mas não O Paraíso Perdido. E ele fica cego aos 43 anos. E ele escreve um poema na sua cegueira sobre os sentimentos que ele teve, quando, entendendo ele, Deus o havia tirado a visão. E o poema é o poema que tem como título Quando Considero Como Gastei Meu Tempo. Abre aspas, olha o que Newton escreve. Deus ordena o trabalho diurno, mas nega a luz? Ou seja, Deus me chama ao trabalho, mas tirou minha visão? Aí ele continua. Indago, questiono tolamente. Mas a paciência, para evitar esse murmúrio longo, responde. Deus não precisa do trabalho dos homens, nem de seus dons. Lembra de Davi? Se o Senhor disser que não tem em mim prazer, faça o que quiser. Quem sou eu perto de Deus? Deus precisa de mim? E aí continua Newton. Quem com mais excelência carrega seu jugo suave, também com mais excelência servirá a Deus. Fecha aspas. John Newton teve a graça naquele momento de entender o que a fé fez com que Davi entendesse. Que quando ao invés de nós reclamarmos da providência, das crises diante das quais Deus nos coloca, ou dentro das quais Deus nos coloca, se nós antes nos submetêssemos a Deus e crêssemos que Ele tem controle das coisas, nós produziríamos muito mais do que ao invés de murmurarmos, reclamarmos, desistirmos. Se nós aceitarmos o jugo, Deus sabe o que faz, como Davi fez. O Senhor sabe o que faz. É Ele que está fazendo com que tudo isso aconteça. E Ele pode me dar da sua graça. Se Ele não der, ainda assim Ele tem a razão. Assim nós estaremos muito mais preparados para servir a Deus. Quando nós entendemos que em tempo de crise, nós não devemos murmurar contra Deus, mas nos submetermos, porque Deus nos ama e sabe o que faz. E nós somos pecadores, irmãos. Nós não merecemos nada. Qualquer graça que nos chega é por Cristo Jesus. Então que saibamos disso. Vamos lá, versículo 33. Leiamos, leia comigo, acompanhe comigo. Disse-lhe Davi, se fores, melhor, né? Versículo 30 agora, ou 27. Disse mais o rei, versículo 27. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote. Ó vidente, tu e Abiatar voltai em paz para a cidade, e convosco também vossos dois filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nos vales do deserto, até que me venham informações vossas. Zadok, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém, e lá ficaram. É interessante que Davi diz a Zadok e a Abiatar para voltarem, junto com a arca. A gente trabalhou isso, né? Davi não via a arca como amuleto. Antes, queria ter um relacionamento correto com o seu Deus, o Deus gracioso e justo e soberano. Mas aí Davi diz assim, ó vidente, ele chama Zadok de vidente. A ideia de vidente aqui é observador. É alguém que observa bem. É alguém que prende a detalhe. Então, a ideia de que Davi está montando um grupo de espiões na corte de Absalão. Então, a ideia de vidente aqui não é profeta, não é vidente futuro. É a ideia de alguém que observa muito bem as coisas. Que nada passa despercebido a ele. Então, Davi reconhece isso de Zadok, o sacerdote diz, volta para lá e você me trará informações do que acontece lá.
Por isso que a ideia de ovidente é mais próxima dessa ideia de alguém que observa. Perceba, irmãos, Davi confia em Deus, lembra? A gente viu isso. Ele confia, o Senhor, se ele quiser me dar a sua graça, ele dará. Se não, ele faz de mim o que quiser, ok? Ele confia em Deus e descansa na soberania de Deus. Mas não quer dizer que ao mesmo tempo ele não faça algo para mudar a situação. E ele está começando a bolar um plano para ter espiões dentro da corte de Absalão, porque ele, como rei, que é lícito, Davi, ele quer saber o que está acontecendo, para se preparar melhor para uma investida ou de Absalão contra ele, ou dele contra Absalão. Então veja só o que diz o versículo 30. Seguiu Davi, vamos ler juntos? 30 e 32? Leiamos. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras. Tinha a cabeça coberta, caminhava descalço. Todo o povo queria com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está aí, que conspiram com Absalão. Eu lhe disse a Davi: ó Senhor, peço-te que as palavras de loucura você fizer. Versículo 32, leamos. Ao chegar Davi ao cimo, onde costumava adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele. Irmãos, Davi segue pela encosta das oliveiras, aí é o Monte das Oliveiras, e ele vai subindo, diz o texto, e chorando. E tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Aitofel, pelo estudo bíblico, alguns estudiosos creem que ele era avô de Betseba. Aitofel, pai de Eliã, que era Eliã, pai de Betseba. Então Aitofel, provavelmente avô de Betseba. É por isso que Aitofel fica do lado de Absalão. E Aitofel, nós veremos mais à frente, Aitofel, Caio, era o grande conselheiro dentre o conselho de Davi. Davi tinha vários conselheiros, o rei tinha vários conselheiros. Aitofel era o principal conselheiro. Quando chega essa notícia, Nébora, Letícia, minha irmã, Cássio querido, quando chega Davi a notícia que Aitofel está com Absalão, Davi, ele meio que quase que desmorona. Porque Aitofel é o conselheiro mais sábio do reino. E agora une forças com Absalão. Nós vamos ver, como eu disse, em capítulos seguintes, que Aitofel dava conselhos maravilhosos a Davi. E agora esses conselhos estão pró-Absalão. E aí Davi faz uma oração imediata. O que ele pede a Deus? Ó Deus, ó Senhor, transtorne em loucura o conselho de Aitofel. Ou seja, ele é um conselheiro sábio. E se ele der os conselhos sábios a Absalão, eu não terei como voltar a Jerusalém. Se o Senhor tiver graça de mim, se o Senhor tiver prazer ainda em mim, embora um pecador, muda em loucura o conselho de Aitofel. É interessante isso, né, irmãos? Isso aqui ensina tanta coisa. Às vezes nós tememos homens que são maus e são capazes de nos fazer mal. Às vezes você teme pessoas no seu trabalho, por exemplo, que querem te prejudicar e tem capacidade e autoridade para isso. Ok? Aí o que você faz? A pessoa tem inteligência para te prejudicar e a pessoa tem meios. E você está indefeso. O que você faz? Nós oramos a Deus. Senhor, que é dono do coração dos homens, transforma em loucura o conselho de Aitofel. E nós vamos ver que é isso que vai acontecer. Que Aitofel vai se perder junto de Uzai, que será enviado pelo rei Davi ao conselho de Absalão, e vai confundir tudo, e Aitofel cairá em desprezo. Porque o Senhor é que muda o coração dos homens e o conselho dos homens. Sabe qual é a única maneira de você dar bons conselhos aos outros? É andar junto ao Senhor em humildade e piedade. É a única maneira. Sabia? Porque o Senhor é que coloca a palavra sábia
na tua boca. E é o Senhor que, abandonando os homens, coloca loucura no lado deles. É por isso que para você ser uma bênção na vida da sua família, na vida da sua família da fé e do sangue, você precisa andar com o Senhor. Porque é Ele que faz dos homens sábios. Assim também como abandonando os homens faz deles loucos. E aqui é isso. Por isso Davi vai ao local certo. Ele ora a quem por direito. Senhor, transtorna em loucura o conselho de Aitofel. Porque o Senhor pode fazer isso. E aí veja, versículo de número 32. Ao chegar ao cimo do monte das oliveiras, onde se costumava adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, vem encontrar-se com Davi, de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Quem que era Uzai, o arquita? Uzai era outro integrante do conselho de sábios de Davi, ok? Uzai era outro integrante do conselho de sábios de Davi, era companheiro de Aitofel, ok? Aí Uzai vem ficar junto com Davi. Aí Davi vai dizer assim, olha, volta, porque eu quero que Deus te use lá para confundir o conselho de Aitofel. Só que antes de nós vermos isso, eis uma coisa importante aqui. Veja como Deus está sendo gracioso com Davi. Veja como no sofrimento de Davi, Deus está minimizando o sofrimento dele. Primeiro, Zadok e Abiatar se apresentam junto de Davi. Aí Davi os despede para Jerusalém. Agora, Davi ora ao Senhor para que o conselho de Aitofel seja transtornado em loucura. E quem aparece? Uzai, que é um dos integrantes do conselho de Davi. E Deus está então sendo o quê? Misericordioso com Davi. Está sendo gracioso com Davi. Irmãos, Deus de fato é assim. Quantas vezes eu e você, assim como Davi, nos metemos em problemas por conta dos nossos pecados? É o que está acontecendo com Davi. Tudo que está acontecendo com Davi é por causa do pecado dele. Mas mesmo assim, Deus não é tão bondoso que alivia os problemas nos quais nós nos metemos, trazendo irmãos da fé, trazendo condições para acertar os nossos caminhos tortuosos. É o que está acontecendo com Davi. Mesmo no momento de crise, Deus está se movendo em prol de Davi, respondendo à oração de Davi. Irmãos, há uma lição para nós aqui. Especialmente quando nós nos perdemos por nos colocarmos em problemas que nós mesmos criamos. Como Davi, eu e você devemos nos lembrar que a graça de Deus para pecadores. E então nos entregarmos novamente em suas mãos misericordiosas, confiando e obedecendo a sua palavra e aguardando a libertação que Deus promoverá para a glória do seu nome e para o bem-estar de nós que somos o seu povo. Davi, ele orou ao Senhor, pedindo ao Senhor que desse um jeito para transtornar o conselho de Aitofel em loucura, e agora Deus, da providência, manda quem? Uzai. Então Deus responde a oração de pecadores. Deus é misericordioso. Então se eu e você nos metemos em problema, por causa do seu e do meu pecado, não demore de ir a Deus arrependido, que Deus vai consertar a sua vida. Deus vai consertar o seu caminho. Ele tem poder para fazer isso. Não pense duas vezes. Não deixe que o seu pecado não confessado te separe da graça de Deus. Confesse o teu pecado, busque-o em oração, que Ele te responderá. Ele te dará da sua graça. Como está fazendo com Davi aqui. Está na providência, ajudando o plano de Davi, se mostrando favorável ao seu ungido. Embora fosse o ungido Davi, um pecador, como eu e você. Então não demore. Vá ao Senhor, arrependido, e Deus consertará o seu caminho. Deus providenciará meios para que tudo seja consertado. Deus é poderoso para fazer isso, ok? Vamos para a parte final, 33 a 37, olha aí, leia comigo, acompanhe melhor a minha leitura, por favor, olha lá. Disse-lhe Davi a Uzai, né? Se fores comigo, semeás pesado, é mais gente para eu ter que sustentar. Porém, tem uma coisa melhor que você pode fazer. Se voltares para a cidade e disseres a Absalão, eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Aí Davi diz, assim dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Tens lá contigo Zadok e Abiatar sacerdotes. Está vendo que Davi está montando um grupo de espiões na corte de Absalão. E aí diz mais,
Todas as coisas, pois, que ouvires da casa do rei, farás saber a esses sacerdotes. Lá estão com eles seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles, me mandareis notícias de todas as coisas que ouvirdes. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Então veja que Davi, e aqui nós terminamos, Davi confia na soberania divina. Lembra? Senhor, se o Senhor me der da sua graça, eu vou voltar para Jerusalém. Então eu estou debaixo da tua soberania. E se o Senhor disser de mim que não tem mais prazer em mim, olha, faça comigo o que quiser, o Senhor é soberano. Mas ao mesmo tempo, Davi age, Davi planeja, Davi executa coisas. E a ideia da soberania divina, viver junto e ao lado da responsabilidade humana. É porque nós cremos na soberania que nós fazemos aquilo que Deus ordena. A soberania de Deus, o controle dele sobre todas as coisas, é que nos incentiva a agir conforme a vontade dele. Porque ele que tem controle de tudo, nos abençoará quando nós fizermos a sua vontade. Então, soberania divina e providência não faz com que eu e você fiquemos à vontade. Ah, não, Deus dará, deixa aí. Não, porque Deus governa, porque Deus de fato é soberano, eu vou andar na sua vontade. E ele, como soberano, me recompensará, me conduzirá, porque ele tem poder para isso. E ele honra aqueles que vivem na sua presença sincera e verdadeiramente. Então, meus irmãos, nós somos aqui ensinados que, por um lado, vemos Davi se sujeitando à soberania e decisão de Deus. Em contrapartida, Davi ora ao Senhor que frustre os conselhos de Aitofel e forma uma rede de espiões, como dissemos, para fazer os planos de Absalão fracassarem. Sua atitude, a atitude de Davi, lembra a atitude de Jacó. Lembra Jacó, lá em Gênesis 32? Quando Esaú está vindo encontrar com ele, nós pregamos há um tempo atrás aí, recentemente, Jacó está preocupado com Esaú vir matá-lo. E Jacó ora a Deus para que Deus tenha misericórdia dele e que não permita isso. E aí depois da oração, o que Jacó faz? Ele fica esperando? Não. O que ele faz? Ele divide os bandos dele, as ovelhas e o seu rebanho, para dar presentes a seu irmão, para que o coração de Esaú se acalmasse e não viesse contra ele mesmo, Jacó. Então veja, Jacó orou a Deus e ao mesmo tempo agiu para acalmar o seu irmão. Então é alguém que confia, mas age. Aqui é a mesma coisa, Davi confia, mas age. Irmãos, confiar em Deus e agir com sabedoria são atitudes complementares e não opostas. Tomar atitudes sábias não significa que não confiamos em Deus, mas que as tomamos porque confiamos que Deus irá abençoá-los. Então confiar em Deus não nos leva à omissão, pelo contrário. Porque nós confiamos em Deus, nós agimos segundo a vontade dele, certo de que ao fazermos, ele nos abençoará. Então a confiança de Deus, ao invés de nos fazer omitir-nos com os nossos deveres, nos leva a praticar aquilo que devemos. Porque nós sabemos que Deus é soberano e tem o poder de nos abençoar. Irmãos, se oro por emprego, e Deus é soberano, e dono da providência para me arranjar um emprego, eu ao mesmo tempo estudo, e me atualizo, e distribuo meu currículo. Eu creio que Deus é poderoso para me arranjar um emprego. Mas junto disso, eu vou me preparar, porque Deus honrará a minha atitude de trabalho, de empenho, de esforço, porque digno é o trabalhador do seu salário. Se eu estou procurando emprego, Deus me fará achar. Não ficar lá sentado, esperando que o emprego caia do céu no meu colo. Assim como Davi pediu a Deus, transtorne em loucura o conselho de Aitofel, Davi mandou Uzai, vai lá e atrapalha o conselho dele. E é assim que nós devemos agir. Por exemplo, se nós desejamos de fato a conversão dos nossos parentes, nós oramos por eles incessantemente, porque desejamos, e pregamos o evangelho a eles. Nós não oramos e ficamos esperando o evangelho, vir um anjo lá no meu parente e convertemos. Não, nós fazemos isso. Nós pregamos, nós oramos, porque desejamos, porque pedimos isso a Deus. Se oro para que Deus me abençoe em uma prova, eu me preparo para a prova. Eu estudo. Isso não, a confiança em Deus não anula o meu preparo, o meu esforço. Se peço a Deus um casamento que honre o seu nome, o
que eu faço? Primeiro, eu me afasto das pessoas que não o temem. Se eu quero um casamento que honre a Deus, os candidatos que não temem, ou as candidatas que não temem o nome dele, já são eliminados. Porque se eu estou confiando que Deus pode me dar algo, e eu estou obrando de forma a ele não me dar, que lógica é esta? Então, se eu confio e oro a Deus para que Deus me dê a graça de ter um casamento que o honre, eu vou agora preparar isto, segundo a graça dele que opera em mim, olhando, observando, tendo critério, vendo se aquela pessoa é crente mesmo, ou só um frequentador de igreja, mas é um crente de fato. Ok? Essas coisas andam juntas, como a Bíblia nos mostra. Irmãos, portanto, nós devemos evitar os extremos. Eu termino aqui. Nós não devemos ser fatalistas e nem também autoconfiantes. Ou seja, fatalismo é, não, Deus quer assim, se ele quiser diferente, ele faz. Não. Isso é fatalismo. Isso não é fé verdadeira. E ao mesmo tempo, também rejeitamos autoconfiança. Não preciso de Deus, nada, não preciso nem orar. Eu vou fazer acontecer. Isso também deve ser rejeitado. O equilíbrio bíblico, aquilo que Deus ordena, está entre ambas essas posições. Radicais, está aí no meio. Que é a confiança em Deus, a oração sabendo que Ele que realiza em nós o tanto querer quanto realizar, e ao mesmo tempo a disposição de buscar aquilo que é segundo a vontade dele, como nós vemos na Bíblia. E esses que assim pela graça fizerem, Deus os abençoará pela sua misericórdia. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.